Shalom, shalom. Shalom. Glória a Deus. Estou esperando ao menos um minutinho e a gente já começa a nossa aula hoje, dando continuidade ao que a gente tem aprendido e falado sobre os milagres de Jesus. Bem? E hoje vamos estar continuando a falar desses milagres. A gente tem visto vários milagres de Jesus, já vimos os milagres de Jesus na natureza, coisa que os milagres que Jesus transformou e fez no meio da natureza, e agora a gente também está vendo e estudando os milagres de cura de Jesus, né? Aquilo que Jesus, os milagres dele nesse efeito de cura. E hoje nós vamos estar falando de um texto bem conhecido, bem legal, tem bastante coisa para a gente hoje falar e aprender a respeito desse milagre, né? Que é o milagre da cura do servo do centurião de Cafarnaum, né? Eu quero ler com vocês aí Lucas capítulo 7. Esse relato dessa cura está tanto em Lucas quanto em Mateus, né? Mas o de Lucas é um pouquinho mais detalhado, né? O Mateus, sempre na narrativa de Mateus é muito, ele é muito direto no ponto, né? Ele não põe tantos detalhes, né? E Lucas não, Lucas já é mais detalhista, ele coloca coisas e vai escrevendo coisas mais, detalhes maiores na sua narrativa. Então é muito mais interessante a gente ler em Lucas por causa dos detalhes e também comparar com o Mateus, né, que vai direto no ponto. Então as duas contrabalanceando aí, esse estudo é bem interessante a gente estudar. Então vamos lá, Lucas 7, a gente vai ver a partir do verso 1, tá? Lucas 7, 1, diz assim: quando Jesus terminou de dizer tudo isso à multidão, né, o que ele terminou de dizer? Aqui ele tinha, a narrativa de Lucas, ele tinha acabado de fazer o Sermão da Montanha, né, ele tinha acabado de falar também sobre o Sermão da Montanha. A gente vai ver que ele tem no meio desse tempo uma cura de um oh meu Deus, leproso, a cura do leproso, né, que aparece em Mateus, a cura do leproso. Agora aqui a gente vê que Lucas coloca que logo que Jesus terminou de fazer o sermão, quando ele está descendo, né, que aparece vai aparecer o leproso, Jesus cura o leproso, tal, a gente já estudou isso, né, já viu esse milagre também. Então agora Jesus, aqui no livro de Lucas, passa a contar o que aconteceu depois que Jesus desceu do monte, né, depois de ele ter pregado lá no monte. Diz assim, que Jesus desceu do monte, né, vendo a multidão, ensinou a multidão, e agora ele foi para Cafarnaum. Naquela ocasião, um escravo muito estimado de um oficial romano estava enfermo à beira da morte. Amém? Quando o oficial ouviu falar de Jesus, mandou alguns líderes judeus lhe pedirem que fosse curar seu escravo. Os líderes suplicaram incessantemente que Jesus socorresse o homem, dizendo: ele merece a sua ajuda, pois ama o povo judeu e até nos construiu uma sinagoga. Por que essa insistência, né? Porque era algo muito incomum, um centurião, né? Nessa versão que eu estou lendo fala um oficial romano, né? Mas um centurião. O que era um centurião? O centurião era líder de 100, né? Líder de 100. E vai fazer essa posição, né? Líder de 100. Então esse centurião era alguém que tinha uma influência, que tomava, né, decisões, e aqui a gente vê que era alguém bem, como fala? Oh, meu Deus, eu vejo muito essa confusão dele aqui, dessa posição dele, né? Por quê? Porque para os romanos, né, era o povo dominante, Israel era o que eram dominados. Então era muito incomum alguém estar ali, né, alguém cuidasse do povo, olhasse para o povo com outros olhos. Né? Ainda mais romano, que tinha como característica serem brutais, serem ruins, sanguinários, né? Então aqui
quando esse centurião tem esse olhar para Israel, né, que cuida de Israel, os próprios líderes judeus viram essa posição, né, viram e vão falar com Jesus. É interessante porque o coração, né, desse centurião de ouvir falar sobre Jesus, de entender, né, e se colocar nessa posição. Hoje eu quero falar um pouquinho sobre esse centurião, né, a posição dele e a maneira como ele age diante de toda essa posição dele, né? Primeiro é ver ele se colocando aqui, pedindo para os líderes irem falar. Quando eu li isso, eu fiquei pensando por que ele pediu para os líderes irem procurar Jesus em vez dele mesmo ir procurar Jesus, né? Interessante isso. Por que ele não foi falar com Jesus, né? Por que ele não foi ele mesmo? Era a posição dele, né? A posição dele essa posição dele como líder, né, como centurião, chegar atrás de Jesus ou ir atrás de Jesus. Então ele vai por um caminho que era pouco usual, né? Ele vai falar com os líderes religiosos para falarem com Jesus. Ele vai pedir, ele vai interceder, né? Então falem com Jesus por mim, pedem para Jesus para ele curar o meu servo, né? Ele vai pedir para os líderes pedirem a Jesus um meio, né, de caminho. Isso para mim mostra um coração humilde, um coração que entende essa posição. E a gente vai ver todo o contexto agora aqui do milagre, como Jesus, como esse centurião, tinha um coração que entendia o que era autoridade, entendia o que era poder e principalmente tinha fé, né? E a gente vai ver esse ponto. Primeira coisa que a gente vê aqui é o centurião. Primeira coisa é o amor do centurião pelo seu servo. É muito incomum, né, esse tipo de coisa. A gente vive hoje num tempo em que os chefes, né, a gente vai falar, nem estou falando dentro da igreja, estou falando geral, né, os chefes, né, não têm esse olhar de cuidado, de misericórdia com os seus subalternos. Né? Hoje a gente vive um tempo de uma sociedade em que é cada um por si, né? E se eu posso pisar na cabeça do outro, tomar o lugar do outro, puxar o tapete para que eu tenha uma melhor colocação, que eu posso fazer para ter, né? E o chefe, né, humilhando e tendo esse ponto. Aqui você vê o centurião, um homem que era misericordioso, um homem que tinha um coração de misericórdia. Ele viu o sofrimento e ele vai falar isso, sobre o sofrimento desse servo, né? Ele vai dizer: meu servo está doente, atormentado, né? Paralisado lá. Então o coração dele de misericórdia, a gente olha lá, algumas traduções, né? alguns estudiosos, eu estava estudando esse texto hoje, e alguns estudiosos falam que há um erro, né, na tradução aqui, que na verdade não seria um servo amado, mas seria o filho do centurião. Né? Mas a grande maioria dos historiadores declaram, né, aqui que na verdade é servo mesmo. A palavra em hebraico ali, né, que está colocada é servo, né, no grego, né, é servo. Então o servo aqui, o amor dele por esse servo, um coração de misericórdia. Irmão, nós só conseguimos alcançar misericórdia quando nós entendemos ou temos um coração. Nós só conseguimos viver milagre quando nós temos o coração de misericórdia. Quando a gente olha para o outro, intercede. A intercessão é algo tremendo. A maior prova de amor que uma pessoa pode ter por outra é a intercessão. É orar por ela, é clamar por essa pessoa. E é isso que esse servo, que esse centurião vai fazer. E não para alguém do seu mesmo nível ou alguém maior, não. Para alguém que está abaixo dele, que é colocado como servo, em algumas traduções até como escravo. E a intercessão dele, a misericórdia. Muitas vezes nós não vivemos o milagre do Senhor sobre nós, porque nós não temos sido misericordiosos com as pessoas. Misericordiosos, temos compaixão por situações. Quando nós clamamos, isso muda toda essa história. E esse homem, ele vai ter isso, vai ter esse clamor, ele vai até lá. Outro ponto que eu acho interessante é que ele não era um homem orgulhoso, né? Ele não tinha o orgulho da posição social dele. Por quê? Primeiro ele vai procurar os líderes judaicos, né? Os sacerdotes. Ele vai pedir para os líderes falarem com Jesus.
Se ele fosse orgulhoso, ele iria direto, né? Ia falar com Jesus, né? Olha, sabe quem eu sou? Sabe com quem você está falando? Não é assim? Não, ele vai, o coração dele não é orgulhoso, o coração dele é humilde. Então aí eu vejo outra coisa importante para a gente parar e meditar hoje. Primeiro, é um coração de misericórdia que atrai milagre. Segundo, é um coração humilde que atrai milagre. A humildade vai gerar e trazer esse posicionamento para nós. Humilde é aquele que entende quem ele é quem entende as suas fraquezas, sabe? E sabe do que ele pode e o que ele não pode. E se coloca numa posição de aprender o que ele não sabe, de entender que outras pessoas terão que ajudá-lo para alcançar o que ele quer, porque ele não tem condições de fazer. Isso é uma posição de humildade. Quando nós chegamos diante do Senhor, a Bíblia diz que nós devemos chegar humildes diante dele, né? O versículo fala: se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar. Humilhar é olhar para dentro de si, olhar para dentro do coração, olhar para dentro da sua pessoa, olhar para dentro de você e ver quem você é e entender quem você é. É olhar para nós. Eu gosto do texto, né, que lá de Paulo, quando Paulo fala em Coríntios sobre a ceia, que ele fala: examine-se, pois, o homem a si mesmo. Examinar a si mesmo é olhar para dentro de si, né? Olhar para dentro do seu coração, é entender quem você é. E à medida que você entender quem você é, você tomar essa postura, né? Ter essa posição, esse diferencial de olhar para dentro de você e falar: eu preciso do Senhor. Eu sem o Senhor não consigo. Então, essa posição de humildade é quem gera milagre. Então, a segunda coisa que a gente vê nesse centurião: um coração misericordioso e um coração humilde. Outra coisa que eu gosto de ver nesse texto é que esse centurião entendia o que era poder e autoridade. Então vamos entender um pouquinho. Tem um exemplo que eu acho legal para a gente poder entender o que é poder e autoridade. Imagine um guarda de trânsito, né? Você tá o guarda de trânsito. Ele está lá fardado com apito e tal. Se você está passando com o carro e ele apita ou ele faz um sinal para você, não importa o tamanho do seu carro, seja um caminhão, um ônibus ou um carro de passeio, não importa. Se ele der um sinal, fazer com a mão, tocar o apito, assobiar o apito, você vai parar obedecendo. Por quê? Primeiro, porque você entende a autoridade dele, né? Você entende a autoridade, então você vai obedecer. Isso não quer dizer que ele tenha poder para parar o carro. Poder, estou dizendo, é que se ele parasse na frente, segurasse o carro, né? Não, isso ele não consegue. Mas a autoridade que ele tem, ele para o carro. Mas ele não tem poder para parar o carro. Agora, quando a gente pega esse centurião e ele olha para Jesus, ele vai colocar aí duas coisas: que ele entende que Jesus tem autoridade e Jesus tem poder, né? A autoridade e o poder. E isso é muito importante, isso é muito legal. Vamos olhar aqui um pouquinho dentro da palavra, né? A gente está lendo Lucas 7, então vamos ler. A gente viu até o verso 5, quando os líderes pedem para Jesus interceder a favor do servo do centurião. Aí no verso 6 diz assim: Jesus foi com eles, mas antes de chegarem à casa, o oficial, o centurião, mandou alguns amigos para dizer: Senhor, não se incomode de vir à minha casa, pois não sou digno de tamanha honra. Não sou digno sequer de ir ao seu encontro. Olha a posição desse homem. E ele diz assim: basta uma ordem sua e o meu servo será curado. Sei disso porque estou sobre a autoridade dos meus superiores e tenho autoridade sobre meus soldados. Se preciso dizer vão, eles vão, ou venham, e eles vêm. E se digo aos meus escravos, façam isso, eles fazem. O que esse homem fez, né? Ele para toda essa comitiva que estava indo com Jesus, na verdade que estavam levando Jesus à casa dele, e ele manda amigos para falar e trazer aquilo que estava no coração dele. E ele fala: olha, não precisa vir na minha casa. Eu não sou digno que o Senhor entre na minha casa. Esse homem se coloca numa posição que ele diz: eu não sou digno nem de encontrar com o Senhor, nem de ir até aí. Mas eu entendo a sua autoridade e entendo o seu poder. Sabe, queridos, é essa
postura desse homem de entender a autoridade e o poder. Aquilo que nós falamos, né? A autoridade com que temos para falar. Primeiro vamos entender a autoridade, quem nós somos. A gente entende a autoridade quando a gente entende quem a gente é, né? Quem você é. Se você perguntar, você vai dizer, eu sou fulano, tanto, casado, solteiro, filho do fulano, né? Mas isso naturalmente não vai trazer, não vai ter mudança. O que eu digo é espiritualmente quem você é. Qual é a sua posição? Quem você é? Lógico, se nós entendemos que nós somos filhos de Deus, há uma posição para nós. É aquilo que o Senhor tem para nós. Eu tenho falado esses dias, né, até esse final de semana eu falei bastante sobre isso, sobre entendermos que somos filhos. E o fato de sermos filhos é maior do que ser salvo. Entende? Eu sou salvo porque eu sou filho. E não é porque eu sou filho porque eu sou salvo. Não, eu sou salvo porque eu sou filho. Porque filho é o maior privilégio que você tem. Sua maior autoridade está no fato de você ser filho de Deus. E essa é a autoridade. Quando nós nos movemos ou agimos, nós temos que entender quem nós somos. A nossa autoridade, aquilo que sai da nossa boca, a autoridade que a gente tem. Você tem a autoridade para mover e transformar situações. Eu sempre digo isso, nós somos, ou nossa vida é aquilo que nós dizemos que ela é. A sua vida será aquilo que você diz que será. Por quê? Porque você tem autoridade. Essa autoridade que sai da tua boca. Agora, só autoridade? Não, o Senhor nos deu poder. O próprio Jesus diz isso. Recebereis poder quando descer sobre vós o Espírito Santo. E nós temos o Espírito Santo. Então há poder na palavra que eu falo. E eu tenho que entender qual é a minha autoridade, para eu entender e saber como usar o poder. Senão, é o que acontece com muitas pessoas. Não tem noção da sua autoridade e nem do poder da palavra que tem na sua boca e acaba falando, exercendo e fazendo coisas que lá na frente vão colher problemas. Se eu consigo exercer minha autoridade e proclamar coisas e dizer coisas e usar isso com poder, eu vou mudar a história da minha vida. Eu vou transformar minha caminhada. É assim que eu tenho que fazer. É a mudança que sai da minha boca. Duas coisas têm que ser importantes para você, para a mudança da tua vida. Primeiro, é um tempo de oração, é o que sai da tua boca. Segundo, é a sua consagração. E aí, meu irmão, entra um negócio chamado jejum. Amém? Nós estamos no período do jejum, a gente está fazendo 40 dias de jejum. Semana que vem a gente termina esse tempo, né? Que a gente tem feito o jejum. Esse jejum é para quê? Esse jejum é para nós ouvirmos de Deus, nós temos estratégias do Senhor, de como avançar, de como fazer, de como proclamar mudança e transformação. E essa mudança tem que estar em mim e em você, através da nossa boca. Aquilo que nós falamos é onde vai tocar, onde vai ter autoridade. E eu preciso discernir o que o Senhor quer que eu diga. O Senhor precisa discernir o que o Senhor quer que eu fale, para que haja mudança, entende? O que eu quero é que você entenda o que é a autoridade que você tem e o poder que sai da tua boca. Aquilo que você diz. A Bíblia diz assim, que nós lá em Provérbios, que nós temos que tomar cuidado, porque mesmo quando nós falamos algo e depois a gente diz é brincadeira, isso já foi lançado. Então nós temos que tomar muito cuidado com as coisas que nós falamos. Sobre o trabalho, sobre família, sobre esposa, filhos, sobre o ministério, sobre a sua própria vida. A autoridade e poder. Esse centurião entendia exatamente a autoridade que Jesus tinha. E sabia que quando Jesus falasse, o poder que iria sair, iria resolver, ia alcançar a vida do seu servo. E haveria cura. Qual tem sido o seu nível de falar? O que você tem dito? Porque aquilo que você diz é aquilo que você vive. Aquilo que você usa a sua autoridade e poder é o que você vai semear e vai colher. Porque palavras são sementes. E quando eu digo, eu vou plantá-las. E eu vou colher.
Então, quanto mais eu ter essa posição e entender o como eu devo agir, é a maneira que o que vai acontecer. Esse servo aqui, ou melhor, esse centurião, queria que o servo fosse salvo. E ele entende a autoridade e o poder. E ele mesmo fala para Jesus: Jesus, o Senhor não precisa nem vir na minha casa, porque uma palavra tua vai romper o tempo, vai romper os estados para chegar à distância, para chegar até a minha vida, até chegar à vida do servo. É esse poder e autoridade que a gente tem que entender em Cristo Jesus e colocar ela em prática, porque o Senhor nos deu autoridade, Ele nos deu poder. A tua boca tem esse poder, a tua palavra. A Bíblia fala sobre a língua, né? O apóstolo Tiago fala sobre a língua, a dificuldade, né? Ele fala: a língua pode ser domada, pode, mas é muito difícil. Mas eu tenho que aprender a controlá-la, dominá-la. E isso vem através de um processo com o Espírito Santo, numa intimidade com o Espírito Santo, para que eu aprenda a falar da maneira correta, a dizer aquilo que eu preciso dizer. Hoje de manhã eu falava sobre discernimento, trazer luz, discernimento no meio das questões. Sabe, há muitos que não vivem milagres porque não têm discernimento para agir em cima disso. Acabam falando coisas que não querem, oram até por aquele milagre, mas falam demais, abrem a boca demais e perdem a direção daquilo que o Senhor está trazendo, perdem a direção daquilo que Deus está ministrando, porque falam demais, declaram coisas demais, em vez de parar, ouvir e ter discernimento no que falar. Então muitos dos milagres, eles vão sendo liberados à medida que eu vou falando e proclamando essa verdade. Então que nessa noite você aprenda isso. Mude a sua maneira de falar. Mude a sua maneira de dizer. Aquilo que você tem para ministrar, isso vai mudar. Outra coisa interessante desse centurião é como ele entendia a liderança. E ele fala que eu estou, olha para você ver, ele fala assim: eu tenho pessoas acima de mim e eu tenho pessoas abaixo de mim. E ele sabe muito bem o que era entender essa liderança. Lógico, ele era um militar, tinha sido treinado para aprender essa posição de liderança. E aí, irmão, a gente aprende isso também no trazer essa verdade para o mundo espiritual. Às vezes eu vejo pessoas que não entendem o que é ter uma liderança, né? Que não entendem que nós estamos debaixo de uma liderança, que nós temos pessoas que estão acima de nós espiritualmente e também pessoas que estão abaixo de nós. Mas nós só aprenderemos essa liderança, aprendemos quando nós nos colocamos em Deus e entendemos a autoridade de um líder. Aquilo que um líder fala, aquilo que um líder alinha a vida da gente. Sabe, às vezes eu vejo pessoas que não têm esse discernimento, que não entende que a oração de um pastor, de um apóstolo, sobre a sua vida, direcionando o seu negócio, buscando, isso pode mudar completamente a direção da sua vida. A oração da autoridade. Eu, como líder, entendo isso. E entendo que quando eu oro por alguém, quando eu ministro sobre a vida de alguém, aquilo que eu estou falando vai direcionar, pode abençoar e abrir portas, como também pode ser uma pedra de tropeço daquilo que eu falar, que pode prejudicar a vida daquela pessoa. Por isso é muito sério a posição de líder e principalmente precisa ouvir de Deus para liberar sobre alguém. Agora eu também vejo pessoas que estão debaixo da liderança que não entendem essa visão. Sabe, esquece. Eu sou de um tempo em que se comprava uma casa nova, se levava a chave na igreja para o pastor orar. Comprava um carro novo, levava na igreja a chave: pastor, quero consagrar meu carro, ora por favor, quero fazer isso em agradecimento. Por quê? Porque entendiam a posição da igreja, aquilo que a igreja falava, aquilo que o pastor liberava, era algo marcante para a sua vida. Eu lembro quando eu terminei o 2º grau, na época que hoje chama ensino médio, né? Naquele tempo nós ganhávamos um certificado, então tinha até uma colação de grau, né? Porque a gente terminava o colegial, agora o 2º grau, né? Agora a gente já ia para a faculdade, ia começar a se preparar, então terminava mais ou menos a fase de escola. Então tinha lá, eu morava em Mujimirim, uma cidade do interior, então quando a gente terminava o ensino médio, né? O colegial para o pessoal que é seminovo igual eu,
né? Então tinha-se a missa de colação de grau do ensino médio, né? E eu lembro que ia até, lógico, na minha turma ia até a missa, e eu e minha irmã estávamos nos formando na época, a gente estudava salas diferentes, mas mesma idade. Então eu estava numa turma, ela na outra, e a gente se formou, ia até a missa, e depois da missa ia ter o baile. Lógico, né, nós cristãos, lógico que a mamãe jamais deixaria a gente ir no baile, muito menos na missa, né? Então nós fomos, e sabe o que era interessante? Não houve crise, não houve briga, não houve discussão, não, nós já sabíamos, quando nós estávamos no 3º ano, né, do ensino médio, que aí eles iriam, era o tempo de começar a pagar, né? Quem aí sabe, pagar a formatura, baile, não sei o que, nós chegamos e falamos, não, nós não vamos, porque nós não vamos nem na missa e nem no baile. Então, a nossa posição de não ir, né? Então, lógico, era um testemunho, mas era difícil na época, não era alguma coisa fácil, porque aí as pessoas olham você com uma cara diferente e tal. O que nós fizemos, né? Quando chegou o tempo, a gente foi lá, nós pegamos o nosso certificado, né, que nós tínhamos concluído, que seria o diploma, vamos dizer assim, e nós fomos no culto. No culto domingo, nós levamos nosso certificado, levamos nosso diploma lá na frente. O pastor nos chamou, orou, ungiu nossa vida, orou por nós, agradecemos, colocamos nosso certificado lá no altar, colocando e agradecendo a Deus, sentamos. Quando acabou o culto, nós fomos lá, pegamos nossos papéis, mas entregamos isso ao Senhor, consagramos isso ao Senhor, porque nós sabíamos que se aquilo não fosse colocado no altar e abençoado pelo Senhor, nada mais iria acontecer, porque entendíamos a autoridade espiritual do pastor que iria nos abençoar, queria trazer sobre nós. Sabe, hoje eu vejo pessoas que não entendem a autoridade, que não entendem o que é a oração de um pastor, o que é a oração de um servo de Deus sobre a tua vida. Se ele é a tua liderança, se ele é teu líder, a oração dele tem um impacto tremendo no mundo espiritual por você. Tem um impacto poderoso naquilo que você faz. Bem, então isso é entender. O que esse servo aqui, esse centurião, melhor dizendo, entende, esse é o nível de autoridade que nem mesmo os judeus líderes ali entendiam a autoridade de Jesus. Né? Não sabiam, não entendiam quem era Jesus. Tanto é que várias vezes eles planejaram matar Jesus, se levantar contra Jesus. Agora, nós temos que entender nossa posição. Ao mesmo tempo, eu, como líder, tenho que entender os que estão abaixo de mim. A minha boca, a minha posição, aquilo que eu sou, o testemunho, né? Sei que muitos estão olhando para mim, olhando para o que eu estou fazendo, como eu me comporto, o que eu faço, né? O meu exemplo, e essa posição de líder, e tem que ser assim mesmo. E eu tenho que entender essas posições para que eu possa me mover. Então eu vejo muitas pessoas que não vivem o milagre como deveriam viver, porque não entendem o que é autoridade, né? Não entendem o que é chegar lá e falar, olha, estou aqui para abençoar, quero que o Senhor abençoe, estou aqui, quero que o Senhor ore por isso, ore por tal situação, ore por essa situação, né? A autoridade do líder move os céus, transforma esse tipo de coisa. Né? Então há essa posição, esse entendimento de liderança, de autoridade e poder. Esse centurião entendia muito bem isso, e ele coloca isso diante de Jesus, e ele fala, olha, eu sei que o Senhor pode fazer. A quinta coisa que eu vejo esse centurião entender era o poder sobrenatural que iria acontecer. Ele sabia que Jesus nem precisava ir lá, só uma palavra iria mudar. Havia um poder sobrenatural. Eu preciso entender o poder do Senhor na minha vida. Aquilo que o Senhor tem e aquilo que o Senhor declara sobre mim. Como isso se move, como isso acontece, como isso traz para a minha vida o poder que Ele tem. Meu Deus, Ele tem todo o poder. O nosso Deus, Ele tem todo o poder. Eu queria falar uma coisa interessante, sobre o silêncio, né? Às vezes a gente entende o poder de Deus com Deus falando, né? Mas irmãos, às vezes há momentos na nossa vida que Deus não vai falar, há momentos que Deus vai ficar em silêncio mesmo. Isso não quer dizer que Ele não esteja fazendo ou trabalhando,
Isso quer dizer que Ele está trabalhando por nós e está trabalhando em nós. Eu entendo que o silêncio de Deus é Deus trabalhando por fora e Deus trabalhando por dentro. Amém? Quando eu não ouço a voz de Deus em determinada situação, primeiro, eu não devo parar de orar. Segundo, eu não devo parar de crer. Eu tenho que ser resiliente diante de toda a situação. Mas Deus não está falando, apóstolo. Deus não traz uma direção. Eu oro, eu jejuo, eu peço oração e Deus não fala nada a respeito daquela situação. Irmão, irmã, descanse. Seja resiliente. Resiliente é aquele que vai e aguenta o tranco, sabe? Aguenta a batida e volta. Né? Resiliente é aquele que, apesar de toda a situação, não se deforma. Ele mantém na forma, naquilo que o Senhor tem para ele. Mesmo que as coisas pareçam difíceis, mesmo que não haja resposta, Deus está trabalhando. E como eu disse, no silêncio de Deus, Deus trabalhando por fora, Ele está movendo as coisas e está trabalhando dentro de nós. Deus vai fazer, seja resiliente, creia no poder sobrenatural. Ele está no poder. Tem coisas que Deus vai falar para a gente. Tem coisas que Deus vai ser bem específico. Olha, eu quero que faça isso. Eu vou fazer isso. Você pode ler, você pode ter uma palavra. Durante a ministração da palavra, você ter o discernimento disso. Ou alguém até orar por você. Ou até mesmo quando você estiver orando, Deus falar com você. E ser bem claro. E trazer para você discernimentos a respeito daquilo. Mas vai ter momentos em que Deus não vai falar. E isso não quer dizer que Ele não vai mover. Um exemplo para mim disso é quando nasce o filho de Davi e Betseba, né? Quando aquela situação toda estava ali, Davi vai, e a Bíblia diz que ele fica uma semana orando, de rosto em terra, sem comer e sem beber, para que o Senhor pudesse mover e transformar. Ele jejua para uma transformação. Deus não fala nada, mas ele está jejuando. E aí, depois de 7 dias, a criança morre. E quando a criança morre, Davi se levanta, lava o rosto e vai comer. Aí os seus servos falam, mas como? Enquanto a criança estava lá, você estava jejuando e orando, agora que a criança morreu, você levanta e faz, né? Não tem tristeza? E a resposta de Davi é que ele estava esperando a resposta de Deus a respeito da situação. E quando Deus deu a resposta, ele se levantou e foi viver o que Deus tinha. Qual foi a resposta? Não era que ele esperava? Claro que não. Como pai, ele queria que a criança vivesse, mas a criança morreu. Mas ele se levanta e vai. Por quê? Porque ele tinha uma resposta. Então, irmão, talvez a resposta que você espere não seja a resposta que Deus vai dar. Mas o importante é você ter no teu coração uma coisa: viva a resposta de Deus. Não importa qual seja. Deus pode estar em silêncio, mas Ele está trabalhando. E Ele vai te dar a resposta que você precisa, para que você haja debaixo disso. A resposta aqui para o centurião, do poder sobrenatural de Deus, né, de Jesus, foi essa. Ele pediu para interceder, ele intercedeu, ele falou, né, ele mobilizou uma intercessão até Jesus, e o servo foi curado. Bem, então é essa posição que a gente tem que ter. Para mim, outra posição é o quanto ele entendeu a palavra. Uma palavra muda tudo. O centurião entendeu isso. Uma palavra de Jesus muda tudo. E eu quero que você veja isso. A gente vai ver aqui na palavra. Olha que interessante aqui, a partir do verso 9. Né? O centurião tinha mandado avisar, tal. Aí Jesus fala no verso 9. Quando Jesus ouviu isso, ficou admirado. Ouviu o quê? Ouviu que os amigos do centurião falaram: olha, ele mandou dizer que ele não é digno nem de sorvar na casa dele, né? Então, o Senhor disser uma palavra, o servo vai ser curado, né? Então Jesus se admirou dessa posição dele. E aí Jesus voltou-se para a multidão, que já havia uma turma indo, né? Que seguir disse: eu lhes digo a verdade, jamais vi fé como esta em todo Israel. Olha que interessante. Ele está dizendo que ele não viu fé como esta em todo Israel. Que fé é essa? Que nível de fé é essa?
E olha que ele continua e diz assim: e quando os amigos oficiais voltaram para a casa dele, encontraram o escravo em perfeita saúde. E aí eu quero dizer uma coisa para você. Quem curou? A gente não vê no texto, nem nesse texto, nem no texto de Mateus, nenhuma passagem de Jesus fala assim, receba a cura e o servo foi curado, né? Ou vai lá e fala para ele que o servo vai ser curado. Não. Jesus, ele não diz nenhuma palavra. A palavra que Jesus diz é que ele não tinha visto fé como essa em todo Israel. Amém? O que vai levar à cura desse homem é a fé que esse homem tinha em Jesus. A fé que ele tinha na palavra de Jesus, no poder e autoridade, é que gerou o milagre. Jesus nem chegou a ir lá. Foi a fé desse próprio homem. Então hoje, irmão, minha irmã, qual é o nível de fé que você tem para viver o milagre? Você tem conseguido crer? Talvez você diga assim, apóstolo, eu não tenho conseguido crer mais, né? Eu não consigo crer, eu tenho passado tantas dificuldades. Mas hoje eu quero dizer, minha irmã, meu irmão, que a fé vem pelo ouvir, e ouvir da palavra de Deus, e voltar a ter fé, voltar a ter ânimo, porque a tua fé é quem gera milagre, a tua fé em Jesus. Aquele homem intercedeu pelo seu servo. Por quê? Porque ele cria que Jesus poderia mudar toda a história. O que eu quero é que você creia hoje, que Jesus pode fazer um milagre e mudar essa história. Não é Jesus, mas a tua fé em Jesus. Não adianta você acreditar nele, mas não ter essa fé que produz, que gera, que abre, que faz diferença. Aquele homem não apenas cria, mas ele botou a fé dele em ação. Ele falou, ele gerou com a sua própria boca. O que ele gerou foi a cura. Como ele gerou, apóstolo? Ele mandou e falou para Jesus, Jesus, basta o Senhor dizer uma palavra e meu servo é curado. E o que aconteceu? Jesus disse até mais de uma. E o servo foi curado. Amém? É isso que hoje eu quero que você entenda nesse milagre. Nessa profundidade de entender o coração desse centurião. O milagre só aconteceu por causa do coração do centurião. O milagre não aconteceu por causa do servo. Porque provavelmente o servo estava doente e nem tinha noção quem era Jesus. Mas o centurião sabia. A fé no coração do centurião entrou pelo que ele estava ouvindo falar de Jesus. Era um homem que ouviu falar de Jesus. E porque ele ouviu, houve fé no coração dele. Porque ele ouviu, a fé veio e formou o milagre. E porque havia fé no coração desse homem, transbordou pela sua boca. O que você e eu precisamos ter é fé dentro de nós, a tal ponto que transborde de nossa vida. Porque quando transborda, há milagre. O que nós temos nos enchido? Do que nós temos nos enchido? Porque daquilo que está cheio o teu coração, é o que a tua boca diz. Hoje, seja o dia de você se encher dessa fé. Esse centurião, com certeza, ouviu muito sobre Jesus. Sabia mais de Jesus, entendia e sabia tanto de Jesus, até mais do que os próprios líderes judeus. Era um homem que viveu misericórdia, humildade, compaixão, era um homem que entendia autoridade e poder, era um homem que tinha sobretudo uma fé sobrenatural em Jesus, e por causa disso ele viveu o milagre. Por causa disso, a intercessão dele foi respondida. A intercessão dele era a cura do servo. Qual tem sido a sua intercessão? Qual tem sido a tua oração? O que tem saído da tua boca para fazer tanta diferença? Eu falo para você e falo para mim, nós temos que vigiar o que sai da nossa boca, tomar conta daquilo que nós temos profetizado e falado, porque aquilo que nós falamos é o que nós viveremos. Então que hoje você mude a sua maneira de falar, mude a sua maneira de ver o milagre, deixe o Senhor te encher, sabe? À medida que a palavra de Deus encher meu coração, a minha mudança de falar acontece naturalmente sem esforço. Irmão, é igual santidade. Às vezes as pessoas falam, é tão difícil ser santo.
Eu falo, não é difícil ser santo, é difícil ser íntimo. Porque à medida que eu sou íntimo de Deus, a santidade é a consequência. Agora, se eu quero ser santo sem ter intimidade, ela vai me custar, ela vai ser difícil, eu vou cair muitas vezes. Mas à medida que eu tenho uma intimidade com meu Deus, a santidade ela vem e acontece naturalmente. À medida que eu tenho uma intimidade com a palavra de Deus, o fluir da minha boca vai acontecer naturalmente. Eu não preciso ficar me esforçando, porque ela vai fluir de mim. É essa posição que tem que estar dentro de nós. Aquele centurião só expressou o que estava dentro dele. E por causa disso, ele recebeu a admiração do próprio Jesus, dizendo, eu não vi fé como essa em todo Israel. E olha que nós estamos falando de Jesus aqui, falando de Maria, falando de João Batista, falando de João, falando de Pedro, né? Falando de Maria e Marta, falando de Lázaro, falando de pessoas que estavam próximas dele. E Jesus fala, eu não vi fé como a desse homem em todo Israel. Então, que o Senhor hoje possa se admirar de você, não só pela tua fé, mas pelo teu posicionamento, pela tua mudança, por aquilo que o Senhor quer e vai fazer na tua vida. Eu quero orar por você, liberando essa verdade sobre o teu coração. Quero orar por você, para que a fé, para que essa certeza, para que esse milagre te alcance, em nome de Jesus. Pai, muito obrigado por esse tempo que a tua palavra, Senhor, é repartida no nosso meio. Pai, o tempo, ó Deus, que o Senhor fala conosco. Senhor, como é bom entendermos e vermos o teu milagre. O Senhor é o mesmo Deus de ontem, de hoje e será eternamente. O Senhor não é um Deus que fez milagres só lá atrás. O Senhor é um Deus que faz milagre todos os dias, todos os momentos. E à medida que clamamos e nós buscamos ao Senhor, Pai, viveremos os teus milagres constantemente em nossas vidas. Quero te pedir, Senhor, vem e visita o meu coração e o coração de cada um que está assistindo a essa live. Senhor Deus, que verdadeiramente sejamos impactados com essa verdade. Muda o nosso coração, enche com a tua palavra, com a tua verdade. Senhor Deus, enche a nossa vida, Pai, com o teu poder, com a tua glória, que a tua palavra seja luz para o nosso caminho, que a tua palavra, Senhor Deus, seja, Senhor Deus, Pai, a nossa direção daquilo que devemos, Senhor, viver. Muda, Senhor, e paz os milagres. Eu te peço, Senhor Deus, que os milagres aconteçam, que possamos testemunhar aquilo que o Senhor está fazendo dentro e fora de nós, aquilo que o Senhor está mudando dentro e fora de nós, Pai. Senhor, que verdadeiramente essa seja uma verdade na minha vida e na vida de cada um, Senhor Deus, e que o Senhor toque e opere e que o milagre aconteça. Senhor, eu não sei qual é o pedido, eu não sei o que estão pedindo, não sei o que estão colocando, mas eu sei que o teu Espírito está trabalhando e mudando os corações, transformando os corações, abrindo o entendimento da tua palavra, para que discernam aquilo que o Senhor está ensinando e fazendo. Pai, que verdadeiramente possamos receber essa verdade em nós e, Senhor Deus, e viver toda essa porção. Pai, que possamos, Senhor, ter essa fé que transforma, essa fé que confia, essa fé que gera misericórdia, essa fé que entende autoridade e poder, e tudo seja para louvor e glória do teu nome, em nome de Jesus. Amém. Amém. Espero que Deus tenha abençoado e falado ao teu coração nesse tempo dessa palavra tão simples, mas eu sei que é uma palavra poderosa e transformadora. Se você crê nela, você vai viver essa porção. Quero convidar você a esteja nos acompanhando aí pelas redes sociais do MAC, seja aqui no Instagram, seja Facebook. E nós temos colocado, todo dia tem algo novo aí para você estar recebendo, amém? Sexta-feira nós temos nosso culto, ainda da campanha, nós vamos estar estudando Jesus no cenáculo, né? Jesus vai entrar na casa do homem que carrega o cântaro, né? Você tem sido o homem que carrega o cântaro? Por que Jesus escolheu um homem que carregava o cântaro para entrar na casa dele? O que esse homem que carregava o cântaro tinha de tão especial para que Jesus fale, eu vou ficar na casa dele? Né? Então, se você quer entender, sexta-feira nós temos nosso culto presencial, ou você pode assistir pela internet aí, pelo nosso canal no YouTube.
Que Deus te abençoe, fique na paz do Senhor. E quarta-feira nós temos mais uma aula viva aqui, né? De novo vamos estar aqui para receber dessa palavra de Deus para nós, mais um milagre de Jesus, para nós aprendermos um pouquinho, mergulharmos mais nesse poder tão tremendo que os milagres e que a palavra de Deus revela sobre nós. Deus te abençoe, fique na paz do Senhor. Shalom, shalom.